Olá, pessoal. Boas-vindas aí a mais um super bloco aqui do nosso Market Day 2023, que está sendo, para quem está acompanhando o evento imperdível aí, principalmente para quem deseja medir o sucesso das suas campanhas de marketing e vendas. Então, para começar esse bloco, deixa eu me apresentar. Meu nome é Rodrigo Costa, mas podem me chamar de Catatal. Eu sou um homem branco, cabelo escuro, olhos castanhos escuros, estou com uma camisa preta com a marca da RD e com um fundo aqui atrás todo branco. E, basicamente, meu papel aqui hoje é fazer a condução dessa conversa, e eu estou aqui trabalho na própria RD, na RD Station, e a gente vai trazer um bloco que eu considero muito especial, que é um tema que acho que todas as empresas desejam acompanhar, que é a parte de análise de dados. Mas nesse bloco, a gente vai falar de análise de dados avançadas, principalmente como usar ferramentas e técnicas para você aplicar isso na prática. Então, nossa ideia aqui com vocês é trazer um próximo nível de realmente o que você pode absorver, o que você pode contar, para que você, como time de marketing, time de vendas, consiga aí atingir realmente um próximo nível na questão de resultado e análise. Mas, basicamente, como aqui também eu estou muito para aprender, eu trouxe 3 super convidadas, que são pessoas que me inspiram realmente. A primeira delas é a Isa Mendes, da nossa agência Surf, nossa agência parceira aqui da RD. A Gabriela Fuchida, nossa PM aqui da RD Station, e a Karina Moura também, PM aqui da RD. Mas melhor do que eu apresentar elas, vou dar um espaço para vocês se apresentarem. Então, Isa, primeiro, se você pudesse apresentar aí, trazer um pouquinho sobre a tua bagagem, que você é uma maravilhosa, inspiradora, então me fala aí um pouquinho e se apresenta para nós. Olá a todos, é uma honra estar participando de mais um Market Day aqui com a RD. Eu sou a Isa Mendes, sou CEO da Surf Digital, uma empresa de marketing digital, performance, que ajuda os clientes a alcançarem seus resultados através de ações de marketing digital. Eu sou uma mulher branca, tenho 1,60 m, tenho cabelos castanhos, longos, tenho olhos castanhos, estou vestindo uma blusa branca e um blazer azul. E coloquei um colarzinho para ficar bem bonita aqui hoje para o evento. Isa, obrigado. Agora, Cá, se quiser se apresentar para nós também. Com certeza. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Karina Moura, sou gestora de produtos aqui na RD Station e estou muito feliz de poder participar com vocês nesse dia. Eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho curto, olhos castanhos, estou vestindo uma blusa branca com um colarzinho também, igual a Isa, e o meu fundo aqui é um quadro branco e uma parede coloridinha. E agora, para fechar nossas apresentações, vou chamar a Gabi Fuchida, nossa rainha PM de dados aqui da RD. Gabi, se pudesse apresentar para nós. Oi, pessoal, eu sou a Gabriela Fuchida. É um prazer estar aqui hoje com todos vocês. Eu sou gerente de produtos de dados aqui na RD Station. Sou uma mulher branca de cabelos castanhos longos, olhos castanhos. Estou vestindo aqui uma blusa preta e meu fundo aqui, eu estou num quarto, então eu tenho uma cama aqui do meu lado esquerdo e um armário ao fundo. Perfeito. Gente, é só para fazer um adendo, pode ser que eu tenho um pet aqui, então pode ser que ela apareça de vez em quando, que ela apareceu na última apresentação que eu fiz, então é só para todo mundo estar ciente. Então, vamos começar agora a entrar um pouquinho nessa questão de análise de dados avançadas. Eu gostaria de trazer um pouquinho. A primeira pergunta é uma dor que muitos clientes, muitos parceiros, muitas empresas que trabalham com dados têm de preocupação, que é qual é a importância do acompanhamento desses dados e quais os insights que a gente pode aí, basicamente, né, absorver e otimizar as nossas ações para que a gente consiga vender mais pela internet. E acho que para trazer isso, uma vivência prática é muito boa para a gente conseguir trazer exemplos aí de como que a gente pode realmente otimizar os resultados. Então, eu queria convidar a Isa, da agência Surf Digital, para trazer essa primeira resposta para nós referente a o que vocês analisam, o que vocês buscam, realmente o que vocês acompanham para conseguir acertar os ponteiros aí e conseguir alavancar vendas pela internet. Então, deixo o espaço 100% para vocês e traz um pouquinho sobre a agência, sobre os seus clientes, o que vocês acompanham por aí. Combinado. Rodrigo, ainda não me acostumei a te chamar de Catatal. Até o final desse fórum, pretendo me acostumar. Mas vou responder em partes assim, a sua pergunta, tá? A primeira é sobre a importância. Eu acho que independentemente assim, de qual segmento, porte, nível de carreira, quem está nos ouvindo se encontra,
um desafio comum a todos os times de marketing é conseguir eficiência no uso dos recursos, né? Dos recursos financeiros, do tempo da equipe, e isso faz com que a gente precise pensar em priorização, porque todo mundo tem recursos limitados, né? Por mais que você tenha verbas enormes, talvez você tenha equipes enxutas, talvez você tenha um volume de parceiros, ou tempo, enfim, algum limitador a gente sempre vai ter para os recursos. E aí que entra para mim o principal benefício do uso de dados, que é te ajudar a tomar decisões eficientes de onde e como alocar esses recursos. E assim, quando a gente pensa a situação, né, Brasil, a gente ainda é um país que está aprendendo a usar dados. Claro que tem empresas que já estão em níveis mais maduros, mas eu li um dado recentemente que a própria RD trouxe para o mercado dizendo que 54% das empresas do Brasil ainda não usavam CRM. E quando a gente pensa CRM, está ali diretamente relacionado a vendas. Então, se a gente não está usando esse tipo de sistema, né, esse tipo de aparato para nos gerar dados, pensa a hora que isso se transporta, né, para o marketing. Mas eu vou entender que a nossa audiência já usa o RD Station, se não usa, já está pensando em usar, e a gente vai trazer essa conversa para um lugar de métricas mais avançadas. Então, eu vou considerar que a gente já está usando aí o básico. Se não está, nós vamos sair desse fórum com esse compromisso, e se precisarem de ajuda, contem comigo, contem com o RD, contem com a SUP. Quando a gente está falando aqui de análises avançadas, um lugar importante é a gente entender assim, tá, o que é avançado primeiro para a minha empresa? Porque às vezes a gente pode estar falando de uma granularidade de dados que precisa ser mais específica e que às vezes um produto, um relatório padrão, um produto padrão ainda não vai nos entregar. Então, tentando ir para a parte 2 da sua pergunta, Rodrigo, cara, você pode ter infinitos insights, infinitos. Desde onde alocar seu dinheiro até qual copy funciona melhor em qual canal. Então, tentando trazer um exemplo prático, nós atendemos a um cliente do segmento imobiliário e, obviamente, eu não posso aqui abrir muitos detalhes, mas, basicamente, a gente começou a testar, fazer testes, né, multivariáveis em diferentes canais. E o que a gente descobriu? Que num determinado canal, por exemplo, no LinkedIn, uma copy funcionava melhor do que no Instagram. Para o Instagram funcionava outra. Se você consegue ter granularidade desses dados, você começa a conseguir sair só desse primeiro ponto, que é o que eu estou dizendo, e entender, tá, mas o que acontece então no LinkedIn que não acontece aqui no Instagram? Para isso, você precisa de um aparato melhor de análise de dados. Né? Então, assim, eu vejo que à medida que a tecnologia vai se tornando mais barata, a nossa capacidade de medir e o que medir vai refinando. Onde que eu quero chegar com essa fala? Cada vez mais a gente vai ter ferramentas para operacionalizar em massa, mas conversando de 1 para 1. Se hoje o atributo mais difícil, né, e mais valioso das pessoas é a atenção, quanto melhor a gente segmenta a comunicação, mais assertivo a gente consegue ser, mais eficiente a gente consegue ser. Mas para chegar nesse nível de segmentação, de quase 1 para 1, você precisa ter dados para te contar o que esse 1 espera receber. Então, a importância dos dados vai muito além, né, de só estar medindo por medir ou estar seguindo alguma moda, mas ela vai nesse lugar da eficiência. E dependendo de qual é o seu negócio, qual empresa você trabalha, isso aqui pode ser um ponto de virada para você conseguir melhorar a ROI, para você conseguir, com a mesma verba, trazer mais clientes, enfim. Aí são possibilidades quase infinitas. E uma coisa que você falou que eu gosto bastante é a granularidade. Às vezes a gente tenta ir no complexo de tentar olhar sempre o micro, mas a gente entendeu o que a gente quer olhar, onde que a gente quer chegar, que essa informação vai me trazer de insumo. E uma coisa que você comentou, que é testar canal, testar cópias às vezes no mesmo canal, testar canais diferentes, testar ofertas diferentes, porque uma das coisas que eu mais ouvi, eu acho que eu acabei não comentando, mas estou na RD aqui há 7 anos, já fui implementador, já fui CS, já fui growth,
Mas uma coisa que eu mais ouvia para o cliente é, ele testava basicamente uma comunicação, uma oferta, pode ser um e-book, pode ser um material, pode ser uma oferta até fundo de funil. Ele falava, não tive conversão, minha oferta não deu certo. Mas a oferta é a última coisa que a pessoa vai ver. Às vezes tem muita coisa para trás, que é o tipo da campanha que você escolheu, que é o objetivo, a segmentação que você fez, o copy, a imagem que você usou, a linguagem que você usou, a landing page de conversão se ela está otimizada. E a última coisa que você tem que considerar é falar, realmente uma oferta não deu certo, se eu testei tudo isso de novo, refiz e realmente não tenho assertividade. Então, essa granularidade é importante porque a gente quer olhar basicamente muita coisa, mas a gente também não olha o principal, o que a gente quer analisar e aonde que a gente quer chegar. Então, é muito legal essa tua fala porque traz esse contexto. Eu acho que uma coisa que você trouxe que realmente a gente precisa hoje em dia é atenção. A gente quer olhar no olho, a gente quer conversar, e quando a pessoa está numa rede, não é porque está numa rede online que ela não quer sentir abraçada, querida, acolhida. E acho que até a tua fala traz isso, esse acolhimento já na forma de ser, e isso tem que transferir para o teu negócio também, para as comunicações que você está fazendo. Então, eu achei maravilhoso que você trouxe, Isa. E agora, eu vou trazer um gancho para uma outra dor, se você me permitir, que a gente tem também em comum, que é basicamente referente a como acompanhar, basicamente, esses dados, qual o caminho mais simples que a gente tem que olhar para esse público, para essa oferta e dar essa atenção que você comentou. E uma das coisas que eu escuto bastante, a gente tem escutado bastante de parceiros, clientes, enfim, de pessoas conhecidas da área de marketing, é basicamente a sobrecarga de informação. Então, beleza, eu abro aqui, eu tenho muita informação, eu tenho muita coisa solta, eu tenho o que analisar, mas uma palavra que sempre eu falo é convergência. É tentar centralizar, tentar olhar e tudo que está espalhado a gente colocar num lugar único. E isso ganha não só uma questão de centralização, mas também otimização de tempo, produtividade da equipe e muitas coisas. E eu queria convidar aqui a nossa PM Karina, que trazer um pouquinho da tua visão referente a que tipos de ferramenta, que ferramenta que a gente pode utilizar no dia a dia para a gente conseguir visualizar esse conjunto de informações. Então tá tudo um pouco separado, como que a gente pode trazer isso. E aproveitando que eu vi aqui no chat que o pessoal está comentando, se você tiver, trazer para a gente um pouquinho na prática também, um pouquinho dessa ferramenta, da tua sugestão. Então, o espaço é todo seu, se você puder trazer um pouquinho como que convergir esses esforços aí para a gente ganhar produtividade, centralização e tudo isso, ia ficar muito bom para nós aqui. Boa, Catatal, muito bom. Então, na verdade, a gente tem uma série de ferramentas aí, né, inclusive no mercado, que conseguem fazer esse tipo de análise. Mas o que eu queria falar para vocês hoje é de uma novidade que a gente está trazendo para o RD Station Marketing, que é o app gerenciador de campanhas. Então, com esse app, a gente consegue fazer justamente isso que o Catatal trouxe na fala dele, agrupar ali as várias informações que a gente tem hoje dentro do RD Station Marketing, muitas vezes espalhadas, né, e não dentro de uma lógica, dentro de uma lógica de campanha. Então, com esse app é possível criar vários funis de campanha e olhar ali as estatísticas básicas, aquelas que a gente já está acostumado com o RD Station Marketing dentro do próprio funil. Então, vou compartilhar com vocês a tela e fazer a demonstração desse app. Bom, então, eu vou mostrar para vocês, né, como que a gente consegue fazer a análise de uma campanha a partir do novo app gerenciador de campanhas da RD. O app, ele permite que a gente selecione alguns itens dentro do RD Station Marketing de acordo com a lógica que a gente precisa. No nosso caso aqui, é a lógica de campanha. Então, vou selecionar algumas campanhas e e-mails aqui, né, do marketing. Vou selecionar também landing pages. E formulário. Outro item que eu posso adicionar é o fluxo de automação. Com isso, eu dou um nome para a campanha que faz sentido para mim, né? Então, aqui é a campanha de marketing. Dei. Salvo essa organização. Então, de uma forma diferente do que a gente analisa hoje dentro do RD Station Marketing, a gente consegue olhar
para esses dados dentro de uma organização de campanhas, podendo misturar esses itens, né? Hoje a gente não consegue misturar esses itens dentro da RD Station Marketing. Então aqui eu consigo analisar todos os dados daqueles e-mails específicos que eu selecionei, né, para aquela campanha do Market Day. Eu também consigo ver as landing pages e os formulários que foram adicionados. E aqui em cima, então, eu tenho a visualização de funil. Esse funil permite que eu entenda como que os usuários que eu selecionei, os leads que eu selecionei para participar dessa campanha foram interagindo com esses itens que eu criei, né? Então aqui eu consigo ter uma visão específica lá de quantas visitas, conversões, oportunidades e vendas foram feitas para aquela campanha em específico, certo? E mais lá embaixo eu consigo ver também o fluxo de automação e os e-mails que estavam dentro desse fluxo e como eles performaram. É interessante notar que a gente consegue ver a data de análise, né? Então, hoje a gente consegue ver os últimos 30 dias de dados que foram feitos para essa campanha. Dessa forma, eu consigo entender aqui, dentro dessa lógica, quais desses itens performaram melhor, as aberturas de e-mail, e interagir depois dentro da RD Station Marketing para modificar alguma coisa que eu tenha identificado que precise melhorar com relação à minha campanha. Fechou, Ká. Muito obrigado pela apresentação. Acho que ficou super claro daqueles pontos que a gente trouxe de como centralizar. Eu acho que você mostrou isso muito bem na prática. E assim, como eu comentei no começo, né? Acho que isso a gente ganha não só a questão de centralização, mas a produtividade. Porque se você contrata uma pessoa nova, você não precisa falar, olha, tem que ficar caçando as páginas. Você consegue um lugar só, falar, ó, clica lá na campanha, abre para você e você consegue visualizar numa tela única. Então, Ká, obrigado pela essa condução, por esse espaço. E agora, eu queria convidar também a Gabi para essa próxima pergunta que eu tenho, que é referente também um pouquinho da parte de dados. Então, a gente sabe que o dia a dia do marketing, o dia a dia de vendas, a gente tem muita informação, a gente vai ficando, basicamente, vai coletando dados, informações, perfil de cliente, e aí, basicamente, o que a gente tem? Um distanciamento dos dados, porque parece que é tudo muito complexo, mas, na verdade, se a gente conseguir organizar, a gente consegue também entender melhor as informações que a gente está coletando para, basicamente, entender melhor as ações do lead, as performances de e-mails, as campanhas, acessos, enfim. Então, eu queria, se você puder, como a nossa rainha de dados aqui da RD, nossa especialista, se você pudesse mostrar para a gente, também comentar um pouquinho de alguma ferramenta de análise avançada, onde você consiga acompanhar melhor essas ações de marketing, e principalmente que as empresas consigam olhar de ponta a ponta aí essa operação deles, o que está dando certo, o que tem que ser revisado, o que tem que ser testado mais um pouco, porque, como eu comentei antes, às vezes a gente coloca o programa na oferta, às vezes o programa não está na oferta. Então, Gabi, queria que você comentasse um pouquinho de como que a gente consegue, então, fazer uma análise um pouco mais avançada para a gente olhar essa jornada de ponta a ponta aí numa operação de marketing. Legal. Bom, a gente percebe, né, que cada empresa acaba tendo uma necessidade diferente de análise de acordo com a estratégia que ela utiliza. E por isso é super importante que os clientes eles tenham essa flexibilidade para construir os seus próprios relatórios. Pensando nisso, eu vou trazer aqui um exemplo de como que a gente pode construir uma análise utilizando a nova funcionalidade de dashboards personalizados da RD Station. Então, para isso, vamos imaginar aqui um cenário de uma escola de idiomas que tem dois objetivos principais aqui dentro da sua estratégia. O primeiro objetivo é captar leads para as novas turmas que essa escola vai abrir. E para isso são criados ali diferentes formulários e landing pages. Um segundo objetivo dessa empresa é melhorar o engajamento com os conteúdos dos alunos que já estão matriculados. E aí isso é feito por meio de envio de e-mail, né, com esses conteúdos durante o período de aulas. Considerando esse caso, né, esse exemplo que eu trouxe, a gente montou aqui um dashboard utilizando essa nova funcionalidade de análise, onde a gente consegue entender a performance dessas ações e quais são os pontos de melhoria que a gente tem em cada uma delas, para que a gente possa contribuir cada vez mais com esses objetivos que foram definidos. Então, eu vou compartilhar a minha tela agora e fazer essa demonstração para vocês desse dashboard, e depois vou mostrar um pouco mais na prática o passo a passo de como que a gente pode construir essa análise, olhando também, como a Isa comentou aqui, para informações que são um pouco mais granulares, para que a gente consiga entender exatamente quais são os pontos ali que a gente consegue melhorar dentro dessas estratégias. Vindo aqui para o dashboard,
No primeiro bloco, a gente consegue fazer uma análise daquele objetivo de interesse em novas turmas. Então, a primeira coisa que eu posso fazer é selecionar os identificadores de conversão que eu criei para captar os leads que estão interessados nessas novas turmas que vão ser lançadas. A partir desses identificadores que eu selecionar, eu consigo ter uma visão aqui das conversões que foram realizadas dentro do período e qual que foi a comparação com o período anterior. Consigo olhar a distribuição dessas conversões ao longo do tempo, nesse exemplo aqui a gente colocou por semana. Consigo ver a distribuição dessas conversões por canal de origem e também a distribuição dessas conversões por identificador, de forma que a gente consiga entender quais são os pontos de conversão ali que estão tendo maior conversão ou menos conversão para poder otimizar esses pontos. Vindo aqui para esse segundo bloco, aqui a gente já parte para uma análise de engajamento do conteúdo que é enviado para aqueles alunos que já estão matriculados. Então, a gente consegue avaliar aqui a performance desses e-mails. E a gente vê isso através desses indicadores de entregas, aberturas e cliques que acontecem ao longo do tempo. Então, é possível visualizar da mesma forma como conversões, né? Um big number, que já vai me trazer um resumo, né, desses indicadores dentro do período que eu estou analisando. A distribuição desses e-mails que foram entregues, abertos e clicados ao longo do tempo, aqui também quebrado por semana. E a visão, né, desses indicadores por campanha, para a gente entender aqui quais conteúdos estão tendo um engajamento melhor ali com esses alunos. Da mesma forma como a gente consegue filtrar ali os pontos de conversão, a gente também consegue filtrar por campanhas específicas que a gente queira analisar. E aí todas essas informações vão ser refletidas de acordo com esse filtro. E agora eu vou mostrar um pouquinho na prática de como que a gente constrói essa análise. Como o nosso tempo aqui é um pouquinho limitado, eu vou mostrar a construção daquele primeiro bloco, mas para explicar a dinâmica de como que a ferramenta funciona. Aqui, para a gente criar um novo dashboard, basta acessar a Criar Novo Dashboard. E aí, nesse editor, a gente consegue adicionar alguns elementos. O primeiro elemento que eu vou adicionar para aquela análise de conversões é um indicador de desempenho-chave, que ele vai ser basicamente uma métrica que eu quero acompanhar com mais destaque dentro do meu dashboard. No caso, eu selecionei a métrica de conversões, e ele automaticamente já me traz aqui a comparação com o período anterior. E depois, um segundo elemento que eu quero adicionar aqui é um insight, ou seja, um gráfico, onde eu vou avaliar ali as conversões ao longo do tempo. Eu vou dar um nome para esse insight, que será conversões por semana. E a primeira coisa que eu faço é olhar aqui nos eventos de conversão qual que é a métrica que eu vou utilizar para gerar esse insight. Como eu estou fazendo uma análise de conversões, a métrica que eu vou usar é a métrica de conversões. E como eu quero olhar isso ao longo do tempo, eu vou arrastar essa dimensão de data para esse bloco de linhas. Ele me traz num agrupamento por ano, mas como eu quero olhar isso por semana, basta eu selecionar aqui, semana, e configurar da melhor forma para visualizar. Aqui ele me traz uma visão por tabela, mas eu posso alterar esse tipo de gráfico, por exemplo, para um gráfico de linhas. E aí, com isso, eu consigo fazer algumas edições mais de visualização para que ele exiba, por exemplo, a quantidade de conversões aqui dentro de cada uma das semanas. Consigo também remover algumas informações que não são tão relevantes para esse gráfico. E a partir disso, eu vou salvar essa visualização para que ela já apareça aqui no meu dashboard. Uma outra possibilidade que eu tenho é adicionar um insight, ou seja, um gráfico, que já foi criado anteriormente para algum outro dashboard. Então, todos esses insights eles ficam salvos, de modo que você reaproveite em outras análises. Eu vou buscar aqui pelos insights que eu tenho relacionados à conversão. Então, eu tenho aqui um insight de conversões por canal de origem, que eu vou optar por trazer aqui para a minha visualização. Só vou colocar ele aqui mais para baixo. E também vou trazer aqui uma visão de conversões por identificador, que é justamente aquela tabela que estava no modelo que eu mostrei ali. Aqui eu consigo reduzir o tamanho para que ele se encaixe aqui de acordo com a visualização que eu quero. E aí, por fim, eu consigo adicionar aqui um filtro que vai possibilitar a segmentação, né, dessa análise como um todo. Então, aqui eu vou filtrar pelo identificador da conversão.
E caso eu também queira, né, eu consigo filtrar aqui pela cidade ou pelo estado dos contatos. Imaginando que eu quero fazer essa análise de interesse, né, de leads aqui em novas turmas, somente daqueles que estão na cidade de São Paulo. Então, isso é possível. A gente filtra aqui por São Paulo. E aí, toda essa análise ela acaba ficando filtrada somente para os contatos que são dessa cidade. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Gabi, só te agradecer, porque ficou muito claro, e eu acho que uma coisa que a gente comenta bastante para os clientes, né, que você trouxe até a ferramenta, a flexibilidade, é realmente testar. Eu acho que a gente tem disponibilidade dos dados e às vezes entender realmente o que você consegue analisar, o que é necessário hoje, e complementando porque a ferramenta ela permite essa flexibilização. Então você pode mudar de formatação, mudar para gráfico, mudar para tabela, e você começar a entender realmente como que é a melhor forma de você acompanhar os resultados e na grandade que você precisa. Então começa às vezes no macro e aí vai quebrando realmente porque é importante você acompanhar as informações que você precisa e não se perder nelas. E que faça sentido para você tomar decisões aí para o teu negócio. Então, Gabi, obrigado por ter apresentado. E eu acho, trazendo para vocês que estão acompanhando, que esse nosso papo e as apresentações das ferramentas, a gente conseguiu, acredito eu, né, ter um panorama melhor do que fazer e para onde que a gente pode caminhar. Eu acho que isso é o intuito do nosso bate-papo aqui. Se você já tem uma construção de dados, um acompanhamento, evoluir ainda mais, mas para quem está começando também faz sentido um ponto de partida. Mas eu queria encerrar esse nosso bloco reforçando que tudo que a gente trouxe aqui, ela funciona para qualquer tipo de segmento, seja B2C, B2B, para áreas de atuação diferentes do mercado. Então, dependendo se você é de educação, software, enfim, e-commerce. O que a gente espera de você é realmente que você comece a acompanhar os seus dados e que ele faça parte do seu dia a dia. Porque análise de dados é uma coisa que eu aprendi muito na RD, que a gente usa, tem um valor que chama data-driven, é tomar decisões baseadas em dados, que é o mais assertivo, que a gente consegue realmente acompanhar essa evolução, as decisões, a gente tem esse acompanhamento. Mas, antes de finalizar o bloco como um todo, eu queria fazer um agradecimento especial para todos vocês aqui. Realmente, para mim, foi muito construtivo e muito importante ter essa troca com vocês, e tenho certeza que para as pessoas que estão acompanhando a gente também. Mas eu queria deixar um espaço final para vocês darem as últimas palavras, aquela mensagem que você gostaria aí de que a pessoa reforçar aí no dia a dia das pessoas. E eu queria começar com a Isa. Que mensagem que você queria deixar pessoal, e também espaço é 100% teu aí, sem qualquer tipo de filtro. Então, Isa, pode usar esse espaço para você. Que isso? Olha só, tem duas coisas que eu queria falar. A primeira é sobre o construtor de relatórios, né? Tem uma vantagem muito, além do que você já falou, Tatal, de serve para B2B, B2C, para diversos segmentos, principalmente porque ele entrega flexibilidade. E aí, quando a gente vai pensar nos times de marketing, muitas vezes a gente começa acompanhando um pacote ali de métricas, mas que essas métricas, elas também precisam evoluir. Ou seja, à medida que a gente amadurece e evolui as operações de marketing, a gente também precisa evoluir a base ali para onde a gente olha. Então, às vezes, você vai precisar de dados que não faziam sentido quando você começou, quando você estava num determinado ponto de maturidade. A segunda coisa é que os números, eles contam para a gente histórias. O time também. Então, chega uma hora, para quem é liderança, enfim, é gestor, é dono, que às vezes você está sobrecarregado assim, de narrativa. Então, um lugar para você encontrar um lastro de realidade são nos dados. Porque muitas vezes é natural que as equipes, que os times tragam para a gente, muitas vezes já uma solução para um problema que você nem conceituou se é aquele problema que você tem. E aí você começa a tomar um tanto de decisão que depois fala, gente, mas a gente não sai do lugar. Então, uma outra forma de olhar para os dados, além de todas que a gente já conversou, é olhar para os dados como um lastro de realidade. Porque o dado, ele não tem preferência por ninguém, ele não está preocupado se vai te magoar ou não. Então, ele vai trazer de uma maneira mais pura o que de fato está acontecendo na sua operação, para além das narrativas. E eu não estou dizendo aqui, gente, que as narrativas, as opiniões dos times não são importantes. Elas são. Mas só a narrativa pode fazer com que a gente se perca.
Porque muitas vezes quem está te narrando alguma situação, ou porque uma campanha não deu certo, ou o porquê alguma coisa aí no seu departamento de marketing não está funcionando, já vem com filtros. Uhum. E muitas vezes o que a gente precisa é olhar só para um pinguinho de realidade. Porque às vezes os filtros que as pessoas escolheram, né, para te trazer uma narrativa, eles estão ali com base nas relações que você conseguiu estabelecer, ou numa premissa que a pessoa tem de, às vezes, como é que eu vou ser visto se eu falar isso aqui? Então, assim, de novo, quanto mais a gente conseguir ter bons dados, e que eu não estou dizendo ter muitos dados, né? Mas ser quase minimalista nos dados, mas garantir que a qualidade, que aquele dado é confiável, mais fácil vai ser o dia a dia. Seja você um analista, seja você um coordenador, um gestor, CMO, dono, enfim. Então, eu tenho usado muito, assim, para resolver problemas da surf e dos meus clientes. Ouvir as narrativas, mas deixa eu ver qual história os dados me contam. Seja da plataforma de marketing, da campanha, de onde for. Não, essa é maravilhosa, já te falei, por isso que você é a nossa rainha aqui na questão de condução de conversa. E eu acho que uma coisa que você falou, vou usar duas palavras que resumiriam uma coisa que você me trouxe. Primeiro, dados que a gente começou acompanhando, não necessariamente com a evolução, a gente precisa acompanhar. Então, famosa lei do desapego, entender que em algum momento você pode soltar algumas informações que não fazem mais sentido para o teu negócio. E às vezes a gente usar a narrativa como um complemento dos dados, e não só a narrativa. Porque a gente tem as duas informações e o próprio dado também conta uma história. Isso é uma coisa que a gente escuta na RD até por métricas internas. A meta é para ser atingida, claro, mas ela tem que contar uma história. Então, se ela não foi atingida, qual foi a história por trás? Se ela foi atingida, qual a história por trás? Porque se a gente atingiu, a gente aprende, entende. Se a gente não atingiu, o que a gente pode revisar para começar a chegar mais perto disso? Então, Isa, obrigado pelo teu fechamento. Então, Gabi, queria aproveitar e também deixar esse espaço para você, como eu falei no começo, assim, sem qualquer tipo de filtro, e se você puder deixar uma mensagem para o pessoal que está assistindo a gente, uma mensagem que você acha que é importante aí para a gente levar desse finalzinho de bloco. Boa. Acho que a gente fala muito sobre a importância da análise de dados dentro das estratégias, né? A Isa colocou pontos aqui que fazem muito sentido, e eu queria só complementar aqui com um outro cenário, uma outra situação, né? Que é a capacidade de experimentação que a gente ganha a partir do momento que a gente tem mais visibilidade sobre os nossos dados. Então, a gente consegue testar melhor o que funciona ou não para determinado público, para determinada região, para determinada faixa etária. E aí, com isso, fazer justamente aquela comunicação, aquele conteúdo mais direcionado para atingir melhor quem a gente deseja ali e ter um resultado melhor ali, consequentemente, em vendas e contribuindo ainda mais com o objetivo, né? Então, ter essa visibilidade sobre os dados ajuda a gente a experimentar e iterar mais rápido para a gente conseguir melhorar as estratégias ali, segmentar melhor as nossas ações do dia a dia. Perfeito, Gabi. Obrigado, tá, pelo teu fechamento, também por ter feito parte aqui da nossa conversa. E para fechar essa mensagem final, eu queria deixar o espaço para a Karina também. Então, Ká, espaço todo teu e deixa uma mensagem para o pessoal que está assistindo a gente aqui. Obrigada, Catatal. Então, o que eu queria trazer aqui para o pessoal é não ter medo de olhar os dados e começar simples, né? Eu acho que a Isa trouxe muito bem ali na fala dela sobre essa questão da gente começar a olhar os dados sem aquele sentimento de nossa, não está dizendo aquilo que eu gostaria de ouvir, e buscar ferramentas, né, que sejam mais simples para começar essa análise. Então, para quem ainda não tem essa habilidade desenvolvida, ou esse hábito de continuar ali olhando os dados, explorando mais, trazendo visualizações diferentes, né, utilizando às vezes ferramentas mais robustas para essa análise, que comece mais simples. Hoje o RD Station Marketing ele tem ali uma série de visualizações, que a gente olha os dados como um todo, e aí agora, a partir do gerenciador de campanhas também, a gente já consegue ter vários relatórios automatizados, né? Então, é mais conseguir colocar dentro de uma lógica de organização, e depois ir acompanhando e aprendendo com esse acompanhamento. Então, não ter medo de começar a olhar e começar simples, e aí, conforme esse aprendizado, a gente vai evoluindo no detalhe. Perfeito, cara. Eu concordo 100%. Às vezes o simples é o mais importante, a gente quer ir no complexo e não consegue chegar em lugar nenhum. Então,
Acho que é essa a mensagem, pessoal. Então, só reforçando aqui, a gente estava com essas 3 pessoas maravilhosas. Nosso objetivo era falar um pouquinho de análise avançada. Então, reforçar o agradecimento aqui, Isa. Obrigado pelo espaço, pelo tempo. Gabi, Karina, obrigado por estarem aqui conosco. E eu queria fechar esse nosso bloco reforçando para vocês que a gente tem um diagnóstico aqui no RD Station. Então, se você quer começar a ter um ponto de partida, alguma dica, ou não sabe até mesmo por onde começar, então queria que você contasse aqui com o nosso apoio, contasse realmente com o nosso diagnóstico, que vai ter aqui disponível para você que está acompanhando a gente aqui no chat, vai ter um link. Então, basicamente, o que a RD quer te propor? Que um consultor vai te acompanhar, entender um pouquinho melhor o teu negócio, avaliar suas estratégias, como a gente está falando de dados, entender quais indicadores e o que você está acompanhando está fazendo sentido e reforçar que esse convite, esse diagnóstico é 100% gratuito e individualizado. Então, basicamente é feito para você de one-on-one realmente. Então, eu quero que você aproveite, olhe isso com muito carinho, porque é realmente uma coisa que a gente quer fazer para ajudar vocês a ter esse ponto de partida, viu? E agora, a gente vai continuar a questão do Market Day, então a gente vai ter outros blocos que vai trazer mais dicas referente a métricas e dados, então não perca que a gente está finalizando o nosso bloco aqui de análises avançadas, mas continue acompanhando nosso evento, que ele está incrível, foi feito para vocês, e a gente está fazendo com muito carinho, viu? Eu queria voltar agora, então, o pessoal que está aí no estúdio da RD, agradecer pelo tempo de todo mundo, pelo espaço. E, então, obrigado, galera. Agora está com vocês no estúdio aí para dar sequência ao evento. Até mais, pessoal.